Que a força do Deus Altíssimo esteja sobre nós nessa manhã e que a presença do Espírito Santo de Deus faça morada em nossa vida. Eu falava de Deus com os meus lábios, mas o meu coração gritava de dor. Eu não tinha coragem de enfrentar aquilo que estava dentro de mim. Eu me escondia muitas vezes atrás da palavra. Talvez você aí do outro lado esteja vivendo isso. Você serve a Deus, tem uma vida de oração, mas não consegue curar o seu próprio coração. Fala de Deus, mas muitas vezes não consegue sentir a Deus. Nesse vídeo de hoje nós vamos falar um pouco sobre essa verdade. Quando nós falamos de Deus, mas nós não conseguimos sentir e nem viver o que Deus pede no nosso coração. Eu muitas vezes falava de Deus, muitas vezes eu vivia na presença dele, mas o meu coração escondia tudo isso. Escondia dor, escondia mágoa no meu coração, eu não conseguia liberar tudo isso. E hoje o Senhor quer falar ao nosso coração sobre esse assunto, sobre quando nós falamos sem conseguir sentir a presença dele. Mas sem julgamento, o Senhor ele nos acolhe. E hoje a palavra de Deus vem nos falar sobre isso. Está no livro de Isaías. Esse povo me procura só de palavras. Honra-me apenas com a boca, enquanto o coração está longe de mim. Seu temor para comigo é feito de obrigações tradicionais e rotineiras. Nossa, que palavra mais forte. O Senhor nos fala nessa palavra que nós procuramos ele só de palavras muitas vezes. Ele não conhece o nosso coração. E o coração está longe de mim. Olha que palavra forte. O Senhor vem nos dizer que o nosso coração está longe dele. E quando eu vivia todo esse processo, eu não era uma pessoa ruim. Ao contrário. Eu tinha minha vida em Deus. Mas eu não conseguia curar aquilo que estava dentro de mim. Eu achava, na minha percepção, que eu estava travada, que era alguma coisa que era assim mesmo. E na verdade, eu até orava pelas pessoas, tinha uma vida em comunhão com ele, mas eu pensava que aquelas coisas iam passar, que com o tempo tudo ia sarar. Nessa palavra, o Senhor nos fala muito sobre isso. Sobre nós entendermos o nosso lugar, onde está o Senhor na nossa vida. Qual é o lugar que o Senhor quer que estejamos? Não é somente de palavras, mas é de coração. Não é somente servir ao Senhor se nós não temos coragem para expor aquilo que está dentro de nós. E hoje é isso que o Senhor vem falar através dessa palavra. Não me honre com os seus lábios apenas, me honre com o seu coração. Mais do que sua palavra e sua presença lá na igreja, lá no meu lugar onde eu vivo o meu culto religioso, é o meu coração no secreto com o Senhor. É isso que essa palavra de hoje vem nos dizer. E o coração está longe de mim. O nosso coração muitas vezes está longe de Deus. Muitas vezes você pode estar aí dizendo, mas eu não sou uma pessoa ruim. Não. Mas eu faço tantas coisas, eu estou na igreja, eu busco, eu oro. Mas o Senhor não quer dizer que você não tem que fazer isso. O Senhor quer dizer que você tem que fazer isso com presença, com autoridade, com amor. Você tem que olhar para a palavra de Deus como um alimento, é ela que vai alimentar a sua vida. E entender que a sua alma também precisa de cura. Muitas vezes o que trava a nossa espiritualidade é que nós pensamos que somente as palavras, a oração vai fazer com que tudo se resolva. E não é assim. A nossa alma, ela foi ferida. O nosso ser, muitas vezes, foi maltratado. Talvez se você olhar para a sua história, como que é a sua história de vida? Quantas dores você já passou? Nós precisamos ter compaixão conosco muitas vezes. Muitas vezes nós olhamos para a nossa vida como se tivesse começado a partir da nossa conversão. A partir do encontro com Deus, a minha vida já foi transformada. Tudo que ficou para trás ficou. Realmente, quando nós encontramos com o Senhor, a nossa vida é transformada. Mas existem sequelas em nós, existem feridas abertas que talvez precisa ser curada. E muitas vezes, eu tiro pela minha história, muitas vezes eu olhava para situações e eu olhava com aquele olhar de mulher ferida. Eu olhava com aquele olhar de dor. Muitas vezes, diante da palavra de Deus, eu não conseguia compreender o que Deus queria me dizer, porque estava com o meu olhar ferido. E hoje o Senhor vem falar nessa palavra para você e para mim. Cure o seu coração. Não adianta falar de Deus se você tem o seu coração ferido. Não adianta falar de Deus se dentro de você está gritando de dor. Porque muitas vezes é isso que acontece conosco. Nós queremos estar bem fisicamente, as pessoas, e a nossa vida foi transformada. Mas dentro de nós existe uma pedra.
Porque nós não conseguimos perdoar, nós não conseguimos liberar aqueles que passaram pela nossa vida. Muitas vezes a falta de perdão, ela bloqueia tanto a graça de Deus na nossa vida, que nós ficamos travados como se nada fosse resolver. E hoje o Senhor quer falar ao seu coração: não me honre com palavras, me honre com o seu coração. É isso que o Senhor fala para você e para mim nessa manhã. Me honre com palavras e ações. Que o seu coração esteja alinhado com aquilo que você fala. Deus quer curar o seu coração. Deus quer te usar, mas Ele não quer te usar pela lente da ferida emocional. Ele quer te usar limpa, transparente, onde você vai transbordar tudo aquilo que Ele tem na sua vida, onde você vai entender a sua identidade, onde você vai entender tudo aquilo que Deus tem para você. É através da limpeza das suas feridas, da cura das suas feridas emocionais, da liberação daquilo que está preso em você, que você vai conseguir viver plenamente aquilo que Deus tem para você. Hoje esse é o convite do Senhor para você. Vai chegar um momento onde você vai ter que parar. Deus vai permitir que você pare, para que você se cure. Talvez é esse o momento que Ele está te dando agora. Pare tudo. Olhe para você. Pare de ficar servindo apenas fora, querendo fazer tantas coisas. Olhe para você. Esse é o convite do Senhor nessa manhã. Olhe para a sua vida, olhe para a sua história, entenda como que você pode recomeçar a sua história, transmitindo tudo aquilo que você viveu através da presença de Deus. E talvez Ele vai permitir que você pare, para que você possa reviver, para que você possa renascer. Se esse vídeo está fazendo sentido para você, se inscreva no nosso canal. Indique esse vídeo para alguém que talvez está passando por essa situação. Talvez você conheça uma mulher que vive essa situação, que serve tanto a Deus, que vive uma vida constante em Deus, mas que você vê que a vida dela é parada, que a vida dela é travada, que ela não evolui como pessoa, que ela não evolui. Manda para ela esse vídeo. Faça essa caridade a ela, indique a ela esse canal para que nós possamos juntas viver esse processo de autoconhecimento através da palavra de Deus. Que Deus te abençoe e que você tenha um dia cheio da presença de Deus.